Isaías, capítulo 40. E antes de lermos, quero aproveitar que o tempo está grande, né? Costumo pegar muito tempo, mas tem quase uma hora e meia. Então eu quero fazer algo que está no meu coração desde que eu cheguei aqui. Eu quero levantar o favor por Curicica. E eu te convido a estender suas mãos na direção que você quiser. E vamos levantar o favor por Curicica. Se tu queres fazer em direção à sua casa, em direção ao seu trabalho, alguém que você lembre que está afastado, lugar que você saiba que está mais perigoso, faça conforme a sua vontade. Deus, a tua igreja se coloca na brecha nesse momento e clama ao Deus de misericórdia, ao Todo-Poderoso, ao único e verdadeiro Deus. Ah, Senhor Deus, nós cremos na tua palavra, como ela diz que a oração de um justo pode mover seus efeitos. Como diz, se dois ou mais concordarem na terra, será concordado nos céus. Como diz, Senhor Deus, que nós temos que abençoar a nossa terra. E nessa noite nós fazemos isso. Clamamos a tua intervenção em favor de Curicica, Pai. Em favor, Senhor Deus, de Jacarepaguá, como todos e adjacentes. Queremos, Senhor Deus, viver dia de paz. Queremos viver dia, Senhor Deus, de transformação desse bairro, onde o Senhor reine, Senhor, de maneira poderosa, onde principados e potestades não encontrem brecha, mas ao contrário, eles sejam repreendidos em nome de Jesus. Na autoridade de Jesus, nós aqui aniquilamos todo o governo que não venha do Senhor. Nós, Senhor Deus, desfazemos, Senhor Deus, toda obra que não seja realizada pelo Teu Santo Espírito. Nós clamamos, Senhor, a restauração de famílias nesse bairro. Nós clamamos que filhos, Senhor, se volte para os seus pais. Nós clamamos que o perdido seja encontrado. Que aquele que está afastado, Senhor Deus, encontre de novo o caminho da Tua casa. E venha saber que o Senhor é aquele Deus que tem um salário justo, Senhor, para os seus. Ó Deus Santo e Poderoso, manifesta o Teu senhorio sobre Curicica, sobre a nossa casa. Eu quero repreender, Senhor Deus, todo espírito de contenda que atua em meio às famílias, que agora seja repreendido em nome de Jesus. Eu quero colocar cada igreja que professa o Teu nome verdadeiramente, que haja, Senhor Deus, agora manifestação do Teu poder sobre elas, que toda divisão seja repreendida, que toda barreira seja jogada por terra, que em nome de Jesus Cristo levante em Curicica uma igreja poderosa, que mantém, Senhor, muito da Tua graça, do Teu amor e do Teu poder, uma igreja que combate os bons combates, que guerreia as suas causas em nome de Jesus. Eu quero pedir, Senhor Deus, que toda divisão entre o Teu povo seja jogada por terra, que seja em Curicica, que seja entre as denominações, que haja agora, Senhor Deus, uma unidade em meio à Tua igreja, em meio ao Teu povo, que a única bandeira a ser levantada é daquele que venceu a morte na cruz, é aquele que perdoou os nossos pecados na cruz. A única bandeira é de Cristo Jesus. Ah, Senhor Deus, trabalhe em nós para mudar os nossos conceitos e trazer um avivamento em Curicica. Se Tu quiseres que comece pela igreja metodista em Curicica, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a manifestação da Tua graça. Senhor, eu não sei se aqui existe boca de fumo, mas se existe, que ela se feche agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor da glória, eu não aceito nenhum poder paralelo. Por isso nós clamamos a Ti, que o poder que emana de Cristo Jesus seja aquele que seja o Senhor das nossas vidas, o senhorio desse bairro. Ah, Senhor da glória, que a inocência seja devolvida às nossas crianças, que os pais tenham compromisso em educar os filhos em nome de Jesus Cristo. Faz isso acontecer, Senhor Deus, em Curicica, a começar das nossas casas, a começar da nossa parentela, a começar pela igreja metodista em Curicica. Eu clamo a Ti, porque sabemos que o Senhor é poderoso, misericordioso e galardoador daqueles que Te buscam. Em nome de Jesus.
Amém. Podeis tomar assento. Amados e amadas, há um desejo no meu coração de tentar pelo menos esboçar de alguma maneira quem é Deus. E talvez na cabeça de vocês, eu dizendo isso, possa dizer: pastor, o senhor vai chover no molhado em querer dizer quem é Deus. Ou então, pastor, o senhor é louco porque não tem como dizer de fato quem é Deus. E eu concordarei com as duas possibilidades, com as duas colocações. Tanto de eu poder estar chovendo no molhado, querendo dizer quem é Deus, como eu também querer estar sendo, de certa forma, prepotente, querer falar quem é Deus, porque Deus é insondável, é imensurável. Não tem como esquadrinhar o Senhor. Mas esse Deus que se possibilita conhecer e que se deu a conhecer, não somente através de Cristo Jesus, mas também através de toda a criação, é sobre esse Deus que eu quero falar. Quando a gente abre em Gênesis 1, vai dizer que Deus criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Disse que Ele fez separação entre a terra e a água. Diz a palavra que Ele foi dando ordem a cada dia. Isso durou 6 dias, vai dizer a palavra que no 7º dia Ele descansou. Quando a gente pega o Salmo de número 146, e depois a gente vai ler um pouco desse Salmo, porque ele é pequenininho, lá para o final a gente vai ler, vai dizer da grandiosidade de quem é Deus. Quando a gente vai ler, é o livro de Daniel, no capítulo 11, no versículo 32, vai dizer que Deus abençoa, ou Deus faz prosperar, ou Deus se alegra, dependendo da tradução, do povo que confia em Deus, que entende a dimensão da grandeza de Deus. Vai dizer que Deus faz desse povo um povo forte. E o interessante é que, na minha visão, a gente fala muito sobre Deus, mas a gente sabe pouco de fato quem é Deus nas nossas vidas. Quer ver um exemplo? Há uma música que nós conhecemos bastante, que diz assim, antigamente ela tocava muito, eu também acho que é da Zona Sul, acho que é da comunidade nossa também, que a gente fala assim: não há Deus maior, né? Não há Deus tão grande. É como se Deus ele pudesse ser comparado. É como se Deus ele tivesse uma disputa com outros deuses. E o que eu quero dizer que nessa noite é que Deus não está em disputa com ninguém. Deus é o único que é, o único que é Deus, é o único que é absoluto, é o único que é soberano. Quando a gente tenta comparar Deus com Buda, Jesus com Buda, quando a gente tenta comparar Jesus com Maomé, a gente está mostrando a nossa pequenez do conhecimento de quem é Deus. E Deus é o Criador de tudo. E se a gente entende que Deus é Criador de tudo, tudo que há existe por causa de Deus. Porque antes de tudo, Deus já era. Antes de tudo ser, Deus já existia. Se um dia tudo acabar, Deus continuará sendo. Então Deus ele não está em competição com ninguém. O dia que a gente entender de fato quem é Deus, a gente vai compreender que não dá para a gente fazer uma música que compare Deus com qualquer um. Porque o único que é Deus é Ele. Quando você vai ler a tua Bíblia, o único Deus de letra maiúscula é Ele. O outro são aqueles que nós fazemos de Deus. E é isso que Isaías 40 vai estar falando. E a gente vai estar lendo a partir do versículo de número 12 de Isaías 40. E você deixa a sua Bíblia aberta, que a gente não vai passear muito hoje na Bíblia não. A gente vai ficar focado aí em Isaías 40. O versículo 12 vai dizer assim, ó: quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus a palmos? Quem colheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balanças? Eu quero começar quando ele diz assim, ó: quem mediu com a concha das mãos as águas? Os estudiosos dizem que 71%
da superfície da terra é água, né? Nós aqui somos cercados pelo Oceano Atlântico. Não sei quem aqui já foi nas cataratas, eu sei que Saúl já foi, né? A gente vê aquele montão de água e fica apaixonado. Quem já teve a possibilidade de Itatiaia e encontrar lá o véu da noiva. Quem já foi em Ilha Grande também, tem uma cachoeira lá também chamada Véu da Noiva. A gente vê aquele montão de água e fica apaixonado. Eu tive no Peru vivendo 3 anos e lá eu conheci o Oceano Pacífico, água gelada que sol é terra. E aí você vai vendo esse montão de água e sabendo que tem um montão de oceanos ainda para serem construídos. A gente vai pegar o Rio São Francisco, né? E vai ver de onde ele nasce. E vai ver até onde ele vai, quanto de população ele vai alimentando, ele vai sustentando na sua caminhada. E aí a Bíblia está dizendo aí, Isaías 40, que Deus pegou a concha da mão dele assim e colocou, mediu as águas da terra na concha da mão. Eu não sei quem aí já pegou, quando criança mesmo, adulto, né? Pegou e tentou colocar água assim na concha da mão. Tem que ter o maior cuidado para esse negócio não cair, né? Está Deus equilibrando 71% da terra. Qual o rio que você pensar, o oceano que você pensar, está Deus medindo isso na palma das mãos. Isso é para a gente começar a ver aonde o nosso raciocínio consegue chegar para a gente saber quem é Deus. A gente vai no mar, a gente vê um tsunami, né, como tiveram alguns aí, ou alguns viraram filme, a gente fica apavorado pela potência da água, pela quantidade da água, e está Deus falando, ó, é uma mãozinha só. Eu peguei uma mão e medi tudo isso aqui, na concha das minhas mãos. E aí no mesmo versículo ele vai falar assim, ou tomou a medida dos céus a palmos. Essa palavra aqui, céus, ela se encaixa no que nós chamamos de cosmo ou universo. Cerca de 90, a medida, né, do nosso universo, até onde diz o cientista, o astrofísicos, o astrônomos, que pode ser medido, vai dizer que são 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Consegue calcular? Se eu tiver agora 93 bilhões de reais, dá para você contar hoje? Sem ter a maquininha, não vem falar, não, pastor, boto lá na maquininha, eu vou contar esse dinheiro todo. Eu não consigo nem imaginar quanto que são 93 bilhões de reais. Mas aqui está falando que são 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, que é o universo verificado. Aí está dizendo, vem comigo, no versículo 12. Ou tomou a medida dos céus a palmos. A palmos, né? Quem aí às vezes quer fazer uma obrinha e falta uma fita métrica, né? Um exemplo, se fosse esse púlpito aqui, deixa eu ter ideia mais ou menos de quanto que tem o púlpito. Ah, deu 2 palmos e um pedacinho. Vai dizer que Deus pegou, vou medir o universo. 2 palmos, Ele mediu o universo. Esse universo que eu e você habitamos. O universo que foi criado por Ele, com a simples voz dizendo que haja, e foi havendo. E esse Deus, Ele está falando, eu pego as águas que você conhece, 71% da terra, da superfície da terra, e o meço em uma conchinha da minha mão. Eu pego o universo, que cada vez que passam os anos, e aí os astrônomos, os astrofísicos, vão descobrindo cada vez mais coisas e vai aumentando o tamanho das descobertas, porque se você for pegar na década de 80, eles diziam que era 4 bilhões de anos-luz, agora já dizem que verificados são 93 bilhões, e aí o profeta Isaías, pela revelação, pela profecia do Senhor, está dizendo, ó, Deus pegou isso e mediu a palmos, louvado seja o nome do Senhor, e ele vai continuar. Quem recolheu numa medida o pó da terra? Pó da terra. No original, e depois mais para frente ele vai citar isso aqui de novo, isso aí ele está usando aquelas medidas de precisão, é o que está no grego. Eu trabalhei numa joalheria, e eu não sei quem aqui conhece como funciona a sala, quer dizer, eu não sei agora, que eu sempre
mudam, né? Eu estou dizendo aí coisa de 22 anos atrás, 21 anos, eu trabalhei numa joalheria, e aonde lá o pessoal, os ourives trabalham, a sala ela tem que estar toda fechada, toda, não pode ter ventilação, porque se tiver qualquer sopro de ar, aqueles pozinhos de ouro, eles vão embora e falar, mas é pozinho, mas isso é dinheiro, porque quando eles juntam aquilo tudo e eles queimam, ali já vai sair uma importância em dinheiro do ouro que eles vão trabalhar ali. Então assim, e aí eles têm uma balança, que o nome dessa balança é chamada balança de precisão. E aí está dizendo que aí eles, né, tem aquele negócio que se tu fizer assim, ó, você já muda o peso da medida da balança. Aí ele está dizendo que o nosso Deus pega esta balança e vai dizer que ele pegou essa balança e pegou o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros nesta balança. Pensa aí, o Everest, Andes, esses morros aí, essas montanhas que o pessoal se mata igual loucos às vezes para escalar, e pega neve, pega tempestade, avalanche e morre. Quem consegue chegar em alguns deles, né, são vistos aí como heróis, o nome fica gravado na história. E aí Deus está falando, pensa aí no Andes, no Everest, em qualquer um que você pensar, chuta tudo. E ele fala assim, que isso pegou essa balança de precisão e mediu e pesou o Everest. Né, gente, qual é o nome aqui? Dois irmãos. O que são dois irmãos perto do Everest? Mas fala que junta dois irmãos, junta cordilheira, junta tudo. Deus pega uma balança de precisão para poder pesar alguma coisa, para poder ver se faz algum efeito na balança que ele tem. E aí ele continua. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, que a gente tem o tal do smartphone, né? A gente pega as agendas aí e vai colocando toda a nossa vida aí. Alguns, né, ficaram apavorados de ontem para hoje, principalmente por causa do Enem, né? Com essa mudança aí de horário. E a gente, o Lucas fica falando às vezes para mim, pastor, eu tento fazer com o Senhor, porque eu não anoto nada. Eu não sei até quando Deus vai abençoar a minha mente, mas eu não anoto nada. E aí Lucas falou, pastor, eu já tentei fazer igual o senhor, não anotar e me perdi todo. E aí ele falou assim, não adianta, pastor, tem que botar tudo no telefone. Só que eu estou vendo que o negócio está ficando salgado para mim, Saúl. Domingo passado eu tinha falado para os jovens, ó, vocês vão dirigir para isso pela manhã. Vocês vão dirigir o culto, que era domingo passado. Cheguei aqui, eu dirigi o culto. E para mim está tudo normal. Ontem, em casa, a Alessandra vira para mim e pergunta o que aconteceu, porque eu dirigi o culto, porque eu tinha falado para os jovens dirigir o culto. E eu falei, não, eu não dirigi não. Ela, claro que dirigiu, até agora na minha cabeça eu não tenho a imagem de eu dirigir no culto. E aí, né, eu já conversei com a Letícia manhã, conversei com a Letícia na mesma hora que vi a Letícia, para Letícia, me perdoa, porque a gente tem a necessidade de anotações, de alguém que nos dê um toque, olha, tem isso tal dia. Eu acho engraçado aqui, terça-feira tem estudo. Normalmente eu falo, o dia que não tiver estudo, eu vou avisar. E aí, mesmo eu não avisando que não vai ter, toda hora chega um, né, dona? Vai ter estudo hoje, pastor? Vai ter estudo hoje? Eu falo, gente, quando não tiver, eu aviso. Mas a gente tem essa necessidade da agenda, do conselheiro. Aí está Deus falando assim, ó, eu não preciso de conselheiro. Eu não preciso de agenda. O escritor de Provérbios vai dizer que o Senhor é o Criador da sabedoria. Tu consegue entender quem é esse Deus? Pai, tem gente aí que perde o telefone e a agenda, quase pira. Os homens aí de negócios têm que estar consultando às vezes para saber se pode ter um compromisso com a própria família. Mas aí está Deus dizendo assim, eu não preciso de conselheiro. E antes dele falar do conselheiro, ele fala assim, quem guiou o Espírito do Senhor? Nós, pelo menos nós que caminhamos pela fé, cremos que sem o Espírito Santo de Deus, a maior parte das nossas ações, elas serão erradas, sim ou não? Ainda achando que estamos fazendo a coisa certa. O único que nos faz, porque Ele é a luz,
Ele que ilumina, Ele que mostra o caminho, Ele que dá sabedoria, Ele que dá o discernimento para nos guiar. O único que pode fazer isso é o Espírito Santo. Por isso que quanto mais cheio do Espírito, mais sábio nós seremos, mais discernimento nós teremos, a possibilidade de errar se torna menor. O Espírito ele serve como um alerta. Muitas das vezes nossa mente fala, epa, não, aí é furada, não faz isso porque você vai se machucar ou vai machucar alguém. E aí Deus está falando só, o Espírito ele guia, mas quem guiou o meu Espírito? Quem? Não tem, é Ele quem faz, Ele que é o Senhor. Quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse o caminho certo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fosse fino pó. Eu fico pensando como estava o coração ou a mente de Isaías, porque eu não sei como é vocês, mas como é com vocês, mas quando eu vou pensar assim, eu quero falar alguma coisa, ou estão contando uma história para mim, a minha mente ela viaja, ela começa a imaginar aquele negócio. Se bobear, dependendo da história, a minha mente ela vai tão longe, ela cria tão real o que está sendo contado, que se bobear eu consigo tocar em tudo, de tanto que eu materializo aquilo na minha cabeça. E eu não sei como estava o coração, a mente de Isaías, mas ele está dizendo o seguinte: nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Quando a gente fala de nações, tem muito a ver, principalmente com a gente está vivendo hoje, né? Essa luta aí de Coreia e Estados Unidos. Quem tem maior poder bélico? Quem que tem que temer a quem? A gente entra, vou pensar na guerra da Turquia, o que esse povo tem vivido no dia de hoje, né? A gente vai ver assim alguns lugares que são realmente potência em território, como é o Brasil, onde todo mundo fica de olho, porque é a maior extensão de um país que é totalmente habitado, é a nossa. A gente for pegar aí na história antiga, né, vai pegar a grande Babilônia, a gente vai pegar o que o Alexandre Grande conquistou, e esses homens, quando o nome deles eram falados na época, os outros povos tremiam. Sempre foi assim. Aí Deus está falando através do profeta. Pensa aí na nação. E ele não está falando de uma nação, ele está falando no plural. As nações, para mim, são como uma gota em um balde. As donas de casa vão entender melhor isso, né? Mas quem sabe aí, quem limpa a casa, quem usa balde, essas coisas, ninguém presta atenção naquela gotinha que fica dentro do balde. Presta, gente? Ninguém. Você pega o balde, faz assim, joga água fora e coloca de volta no lugar. Mas se você prestar atenção, sempre fica uma gotinha lá. Do contrário, tem que deixar mesmo de tucujo lá um tempão de cabeça para baixo, ou vir com um pano e secar. Deus está falando que as nações para ele, em termos, por favor, ele não está desfazendo das nações, ele está falando em termos de quem ele é, de quanto grande ele é, de tão poderoso que ele é, do senhorio dele. Ele vai dizer que as nações, por maiores que sejam, por mais poderosas que sejam, junta todas elas são como aquela gotinha que ficou lá no balde que ninguém nem lembra dela, ninguém nem observa. Tu consegue entender quem é o Deus que te chamou? Quem é o Deus que te criou? A gente entra num montão de complexos, um montão de medos, um montão de paranoia, porque a gente ainda não entendeu quem é o Deus que nos chamou, que nos formou, que nos resgatou e nos chamou para sermos um com Ele, para colocar em nós o Espírito dele, esse Espírito que nunca precisou ser guiado, mas para dizer assim, esse Espírito que nunca precisou guiado, eu quero que ele habite em você, para te guiar sobre a vida, sobre essa terra. É esse Deus que Ele está aqui se apresentando. Olha, eu quero te fazer conhecer um pouquinho de mim, para você ter entendimento, ter uma dimensão de quem de fato eu sou, para que você possa, de alguma maneira, a gente vai chegar lá, confiar em mim. E é por isso que a Bíblia vai falar que quem crê de fato no Senhor, descansa nele.
Quem crê de fato, sabe quem é Deus, não vive aflitos. Ah, Senhor, pastor, porque o Senhor sabe que eu estou passando na minha casa. Eu não quero saber o que está passando na tua casa, meu amado. Eu quero que tu saibas quem é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesse que pega todas as águas e mede numa concha na mão. Esse Deus que não precisa de conselheiro, que é o Criador da sabedoria. Esse Deus que não precisa que ninguém fique dando um toquinho a Ele, de como que Ele tem que fazer, porque Ele sabe o que tem que fazer, quando fazer. É esse Deus que eu quero que nessa noite você saia daqui dizendo, só o Senhor é Deus, eu quero confiar nele, eu posso descansar nele. E aí ele continua, e vai dizer que, no 16, ele vai dizer, nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Por favor, entendam isso. A gente vai lembrar que no Velho Testamento eram feitos holocaustos para agradar a Deus. E está Deus dizendo, se eu não quiser de fato receber, eu não quiser de fato que o meu coração se incline para que o teu holocausto seja agradável, tu podes pegar todos os animais que existem na terra, todos eles, matar todos em sacrifício e holocausto a mim, ainda não basta. E aí a gente chega no Novo Testamento, e aí o que Deus vai chamar para a gente, vai querer da gente, é um coração que de fato seja dele, que se entregue e confie totalmente nele. Mas ainda assim, por a gente não entender quem é Deus, a gente quando das vezes continua ainda querendo fazer sacrifício. Tem gente que acha, eu tenho que fazer isso para que Deus me abençoe. Eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer uma promessa, eu tenho que subir a escada da penha de joelho. E aí se a gente entrar para a igreja mesmo evangélica, vai encontrar um montão de sacrifícios que a gente acha que tem que fazer, para que Deus olhe para a gente. Ele está dizendo assim, olha, você pode fazer o que for, se depender só de você, tu nunca vai alcançar o meu coração. Mas eu quero que tu entendas que, sabendo quem eu sou, o Todo-Poderoso, se tu abrir teu coração para mim, eu invado ele me agrada. Mas a nossa dificuldade é essa, é rasgar o coração para o senhorio desse Deus Todo-Poderoso. E aí ele continua dizendo, todas as nações são como nada perante ele as considera sem valor, menos do que nada. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Com que imagem comparareis? Está Deus esperando um candidato para que se possa comparar a ele. Quem viu aí os Vingadores, se eu não me engano foi o primeiro, que Thor pega, o Hulk pega o irmão do Thor, fala o nome dele, Luke, eu fui no cara certo, pega lá o Luke, irmão do Thor, e bate nele para lá, para cá, para lá, para cá, para cá, e fala assim, Deus fraco. Quem não viu o filme, por favor, veja. E aí eles falavam que ele era Deus, o Hulk dá um sacode nele e ainda fala assim, Deus fraco. É como se o Hulk estivesse falando, pô, você é Deus. Aí está agora Deus falando assim, levanta quem você quiser ir, eu estou querendo alguém que possa se comparar a mim. Quem vai se comparar a mim? Faz uma lista aí, vai buscando. Por isso que não dá para aquela música, me perdoe, mas não dá, não, a Deus, não dá para se comparar a Deus com ninguém. E ele, Isaías 40, está falando assim, quem pode, quem pois fareis semelhantes a Deus? Não tem ninguém que se possa fazer semelhante a Deus. No entanto, em Gênesis, ele vai criar a mim e você, ele vai dizer assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não há ninguém que se compare a ele, que seja semelhante a ele. Mas o amor dele pela minha e pela sua vida é tão grande, que ele, quando nos criou, é para que nós sejamos semelhantes a ele, para que o amor dele seja uma realidade em nós, para que a misericórdia dele seja algo encontrado na minha e na sua vida, para que a bondade dele seja a marca da nossa existência por onde nós passarmos. Está Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas o homem se desvia dele.
e começa a fazer ídolos. E ele está dizendo: pegue qualquer um desses, vê se dá para se comparar comigo. E ele continua a história, irmãos. O artífice grava a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O pobre demais, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Ele busca um artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Primeiro ele começa falando dos que têm prata, dos ricos, que pegam o melhor material que tem, mas vai lá e faz um ídolo lá qualquer que seja. Aí depois ele vai para o cara que é mais duro, que não dá para fazer, né, de bronze, de ouro. Vai lá, mas busca uma madeira e dessa madeira faz um ídolo. Mas aí está ele falando, esse ídolo ele não pode se mover. E aí o salmista vai dizer: tem boca e não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam. Não dá. Esse é um homem que se perdeu totalmente. E como a gente tem essa tendência? Eu vou abrir um parênteses sobre algo. Minha esposa, ela tem um grupo chamado o pessoal da ABU, que são universitários, né, evangélicos, Associação Brasileira dos Evangélicos Universitários, ABU. E só que o grupo dela é do pessoal que já se formou, mas que era mais ou menos da época dela, uns 2 anos antes de Jesus chegar na Terra, né, mais ou menos nessa época. Falou de idade Cleusa. E aí ela faz parte desse grupo, e esse grupo ontem estava comentando sobre idolatria. E tem gente lá que tem doutorado num montão de coisas, só gente, a maioria está bem cabeçona, e alguns que estão no país, outros fora do país. Tem um cara que trabalha lá no Planalto, enfim, que escreve discursos, só nego cabeçudão. E ela me deu para ler, muito bacana o que o pessoal escrevia, e ela perguntava para mim: mas qual a tua opinião sobre isso? Tinha até um caso de um pessoal que colocou que, não vou citar o nome da denominação, mas que morreu o neto ou a neta de alguém da igreja, mas as leis da igreja não cobriam o velório para neto, que não fosse o neto, não fosse membro. E aí o pessoal estava falando, tudo isso dentro desse assunto da idolatria. Eu já falei aqui uma vez, se eu não me engano, que eu não consigo entender como pessoas cristãs, que sejam cantores, ou quem escreve livro, fica o dia do autógrafo. Isso não entra na minha cabeça, não dá, porque eu entendo que toda honra, toda glória é do Senhor, aquele que eu tenho adorado, que eu tenho que buscar do Senhor. Uma coisa é você olhar com bons olhos, você reconhecer a capacidade, o talento do outro, quem leva isso a sério, mas todo o talento que nós temos, todos os dons que nós temos, vem do Senhor, toda a glória seja a Ele. Mas o grande problema é que a gente, principalmente quem não nasceu no berço evangélico, se converte e aí aprende assim: olha, aqueles ídolos lá de fora você tem que deixar. Mas aí a gente vem para a igreja e começa a levantar ídolos. Ídolos no pastor, ídolos no cantor, ídolos no escritor. E eu quero te dizer que a gente às vezes não faz imagem. Não pega lá o ourinho e manda fazer uma estátua, não pega a madeira e corta e manda fazer uma estátua. Mas nós continuamos idolatrando aquele que não criou os céus e a terra. Nós continuamos idolatrando aquele que depende daquele que criou o céu e a terra. Reconhecer talento é uma coisa, amados. Idolatrar é outra. Não são sinônimos. E está Deus falando que o povo vai se perdendo tanto e vai fazendo ídolos. Aí no 21 ele vai dizer: não sabeis, não ouvis, ou desde o princípio não vos foi notificado isto mesmo, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Tu imagina comigo, o globo terrestre. E aí está Isaías contando que Deus ele se encosta no globo terrestre.
mais ou menos comparando, tu consegue ter a dimensão do tamanho desse Deus? Fala que tudo isso para ele é algo que ele vai, vou dar encostadinha, e se encosta no globo terrestre. Vai dizer que os homens, na visão dele, são como gafanhotos. É algo muito pequeno. E por favor, uma vez mais eu repito, não está falando aqui no sentido de não estimar, de não valorizar. Ele está falando da comparação, da dimensão, quando ele olha para nós, e sem essa visão do Deus de amor, mas sim como aquele que é o Senhor de tudo, está dizendo que nós para ele somos gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Lembra como eu falei da dimensão do universo? Aí ele está dizendo que ele vai lá ter uma cortina. Ele vai falar assim, ele quer ver o céu, abre a cortina, ele abriu o céu todo. Vou fechar o céu, não quero mais. Ele fecha a cortina, ele desenrola e enrola como se fossem tendas. E aí ele continua. E os desenrola como tendas para nele habitar. Ele faz voltar ao nada os príncipes e recua a nada os juízes da terra. Eu quero abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre a prepotência que nós temos. Ele está dizendo no 23, ele faz voltar ao nada os príncipes e recua a nada os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, quando ele sopra sobre eles e secam-se, redemoinho os leva como palha. A gente vai lembrar de Tancredo Neves. Há uma frase atribuída a ele, que ele dizia que ninguém o impediria de ser presidente. Alguns dizem que isso não é real, mas a maior parte das pessoas afirmam que é real essa frase dele. E quem conhece a história sabe que ele não subiu o Planalto, não sentou para poder ser o governador da nossa nação. A gente vai pegar os Beatles, que também dizem, eu só estou repetindo o que eu li, escuto e creio que todo mundo escutou isso, quando eles diziam que eles seriam mais famosos do que Jesus. E a gente sabe como terminou a história dos Beatles. A gente vai pegar potências, como da época do comunismo, a Alemanha, que era vista como uma grande potência. Essa muralha nunca vai cair, isso daí nunca vai mudar. E chega em 98, a gente lembra da festa mundial da muralha, ela vindo ao chão. Está Deus falando, olha, esses que pensam que são juízes, príncipes, governantes, esses que se acham. E a gente recentemente tem que comentar que a gente viveu com o nosso ex-presidente que está preso, que ele falou que não existia na terra nenhum homem mais honesto do que ele. Outra vez ele está em público e dizia que nada o impediria de ser presidente. Há uma outra entrevista dele, uma reunião deles, onde ele faz chacota desse que vai ser o nosso novo presidente, falando que ele é uma piada e que jamais seria presidente. E a tua Bíblia vai dizer que Deus abate os soberbos, mas que ele exalta, ele dá graça aos humildes. E aqui Isaías está dizendo, falando de Deus, olha, príncipes, juízes, na hora que ele quiser, ele sopra, isso seca-se, e como uma palha, ela é levada, eles são levados. E aí no 25, a quem me farei semelhantes para que lhe seja semelhante? Diz o Santo, levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e a chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Fique imaginando, a gente é comprovado que ninguém consegue saber com exatidão o número de estrelas que tem, até porque enquanto você está acabando, pensando que está acabando de contar, já tem estrela morrendo, já tem estrela caindo, e tem estrela nascendo.
E aí esse sol que a gente fica espantado, né? Quando dá 40, 41, a gente fala, meu Deus, né? Aquele sol bacana que você vai andando na rua com o chinelinho e daqui a pouco até tua unha já está borbulhando assim, de tão quente que está, e vai dizer que o sol é a estrela de quinta grandeza, mas vai dizer que Deus as criou, e a uma por uma Ele conhece pelo nome, e elas ficam firmadas lá em obediência a Ele. A gente não consegue contar, o sol a gente não consegue suportar, e está dizendo que o sol é de quinta grandeza, que as estrelas eles a chamam pelo nome. Tu consegue imaginar isso? O homem fica todo feliz que foi a lua, e Deus fala para a estrela, olha, Plutão vem para cá, Mercúrio fica aí até eu mandar. Ele chama pelo nome, Ele as fixa segundo a vontade dEle, o tempo dEle, o senhorio dEle, e diz que todas elas o obedecem. Esse é o tamanho, a dimensão do nosso Deus, que diz que ama cada um de nós, que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que nos chama a confiar nele, e ele diz que mal nenhum chegará à nossa tenda, que se permanecermos fiéis, ele é o Senhor que guardará a nossa alma até aquele grande dia. Esse Deus está falando para você nessa noite, confia em mim, entrega os teus planos a mim, entrega os seus projetos a mim, entrega as suas ansiedades a mim, porque eu cuido de vocês, e se ele opera, ninguém pode impedir. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele continua, lá no 26, perdão, vamos para o 27. Por que dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Olha assim, a indagação de Deus. O pessoal estava falando assim, ó, Deus não atende mais as minhas orações, Deus esqueceu de mim. Por que Deus permite que eu esteja passando por isso? Porque essa prova está sobre mim. Quem aqui nunca falou isso, meu Deus? Quem aqui nunca teve esse sentimento de falar, Deus, eu estou clamando e o Senhor não me responde, eu estou orando e a minha oração não passa de teto. Deus veio essa luta e eu não vou conseguir suportar. Esquece que esse Deus falou que não vem sobre nós nenhuma provação que não possamos suportar, e que fiel é o Senhor para nos dar o escape. Vai o Senhor dizer ainda em Isaías, e também diz em Jeremias, que os planos dele são muito maiores do que os nossos, que os projetos dele para a nossa vida são maiores do que nós podemos pensar, podemos alcançar. E esse Deus que mede os céus com os palmos está dizendo, eu estou atento a tudo, nada passa desapercebido dos meus olhos. E aí olha o que ele vai dizer, 28, não sabes, não ouviste, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa, nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Eu quero ainda te pedir para abrir sua Bíblia, vamos ler comigo o Salmo 146. Salmo 146. Ele é pequenininho, então dá para nós o lermos todo. Amém? Salmo 146. Louvai ao Senhor, minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. O Senhor que permanece fiel para sempre.
sempre. Ele sustenta a causa dos oprimidos e dá pão aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Louvai ao Senhor. Está o salmista, que não tinha lido Isaías, mas está o salmista falando dessa grandeza de Deus, a grandeza que ali ele tinha o conhecimento dessa grandeza, dessa justiça, e ele está dizendo que a gente tem que confiar nele, tem que louvá-lo. E aí quando a gente chega aqui em Isaías 40, nos versos que nós lemos agora, do 28 ao 30, mas eu quero falar principalmente do versículo 29 nesse momento. Escuta uma coisa que eu vou falar para vocês. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia também nos ensina em Jesus Cristo que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos dizer a esse monte, saia daqui e lança-se ao mar, e assim acontecerá. Amém? Todos conhecem essas passagens, né? Então preste atenção. No que nós lemos, principalmente no versículo 29, não está dizendo que Deus ele vai nos dar força a partir daquilo que nós não temos. Está dizendo que Deus vai nos dar força a partir daquilo que nós temos. Eu vou ler de novo o versículo 29, quero que você leia comigo. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. O que ele está dizendo? É um povo que estava caminhando bem e de repente, por algum motivo, esse povo ele parou. Por algum motivo esse povo não conseguiu mais continuar a jornada. E aí ele vai dizer que isso que tu um dia teve, que de alguma maneira foi se perdendo no caminho, está dizendo que Deus ele vai te restaurar isso. Se tu confiares nele, se tu descansares nele, se tu buscar-o, Deus é aquele que renova as nossas forças, a ponto dele dizer, olha o que ele vai continuar dizendo. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele está falando, olha, eu me apresentei para você. É como se Deus estivesse fazendo um striptease. Ele falando assim, eu estou me abrindo para que você, dentro daquilo que você pode alcançar, você conheça um pouco de mim, porque não tem como Deus falar comigo e contigo a partir daquilo que a gente pode entender. Por favor, entenda o que eu quero dizer. Há muitas pessoas que entendem, que perguntam como Deus se revelou de uma maneira no Velho Testamento e se revela de outra maneira no Novo Testamento. O conhecimento da vida, do mundo, da tecnologia no Antigo Testamento era um, e Deus tinha que falar com eles dentro daquilo que eles podiam alcançar, quem era Deus. Quem aqui é professor sabe disso, né? Quando você vai pegar uma criança, né? Tu tens que ir naquilo que ela tem que entender, que ela consegue alcançar, para fazê-la entender aquilo que você quer ensinar. E à medida que vai crescendo, você vai mudando a maneira de fazer comparações, a maneira de ensinar. E aqui está Deus se revelando ao povo, à medida daquilo que a gente pode alcançar. A gente, principalmente hoje, consegue entender o universo um pouquinho. A gente consegue saber a grandeza do sol, das estrelas. E Deus, dentro disso que a nossa mente alcança, Ele está se mostrando, falando, entende agora o tamanho de quem eu sou? Entende agora como eu sou todo poderoso? Entende agora a minha soberania? Entende agora o meu poder? A partir disso que você entende, descansa em mim, confia em mim, se entrega a mim. É interessante, aqui a gente tem aqui um advogado, eu vou pegar esse advogado de experimento, como analogia. Quando a gente
tem uma causa na justiça e alguém orienta para a gente com um advogado bom, o que a gente faz? Caraca, não, disseram que Adonai é bonzão. A gente faz maior festa porque a nossa confiança, ela aumenta. Mas por que a nossa confiança se abala quando a gente está falando das coisas de Deus? A única coisa que vem à minha cabeça é que de fato a gente não sabe o tamanho de Deus. Mas eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, a gente não se abale mais e a gente viva o que diz o Salmo 46. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor, quem sabe quem é Deus, confia nele e pode ver o que vier, que não se abala mais. Há uma historinha que eu não sei se vocês conhecem, que está uma criança de 5 anos no navio, e o pai dele é o dono do navio, é o capitão do navio, está guiando, e veio uma tempestade muito grande, e os adultos todos começam a ficar apavorados, ficarem nervosos, e a criança está lá tranquilona, e aí vão perguntar para a criança, mas por que você está tão calma? E a criança responde, não se preocupe não, meu pai é o capitão. A confiança que ela tinha na habilidade do pai, na capacidade do pai, a fazia estar tranquila mesmo em meio às tempestades. Meu desejo é que nessa noite a gente saia daqui sabendo quem é nosso pai. Para que venha a tempestade que vier, a gente consiga estar tranquilo, estar em paz, a gente consiga descansar nele, porque ele vai dizer, preste atenção nessa ordem, 31, não, vou ler primeiro 30 e a gente vai ao 31, até os jovens se cansam e se fatigam, os jovens tropeçam e caem. Por que ele fala dos jovens? Porque a vitalidade, embora a gente está vivendo os jovens Nutella hoje em dia, né? Mas a vitalidade dos jovens não dá mais para comparar com a do Cláudio, não dá para comparar mais com a minha. A gente vai jogar desse futebol, a cabeça manda, mas o corpo não obedece mais, né? A gente fala, sabe o que tem que fazer, mas o corpo não tem que falar, não quero, não dá mais. E aí ele está falando daqueles que são o suco da fruta. Ele está dizendo, tua esperança está em príncipe, tua esperança está no governante, tua esperança está nos jovens. Até os jovens se cansam e se fatigam, e de exausto caem. Mas aí quando ele chega, ele está falando assim, então tu pega aí aquilo que tu tens de entendimento, de força, que são os jovens. Eles se cansam. É que ele está querendo dizer, olha, tu tens que aprender a confiar em mim, tu tens que aprender a olhar para mim. E aí no 31, ele vai dizer, mas os que esperam o Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Eu gosto dessa comparação de águia. Lembra que eu falei de quando a gente vai ensinar alguém, a gente tem que ensinar dentro daquilo que a pessoa ela pode alcançar. Esses dias eu e o Mateus conversando, né? E o Mateus falava, mas pastor, às vezes o senhor dá muitos versículos para as pessoas nas suas pregações. E eu entendo de primeira. Aí depois ele vai querer dar a atuação fora que ele está falando aí. E aí eu estava contando para ele que quem prega, quem ensina, você tem que alcançar quem prega de primeira e quem prega na centésima primeira. Você tem que conseguir ter a consciência de que você se esforçou ao máximo para que todos saiam daqui pelo menos com alguma porcentagem daquilo que foi intentado passar. Por isso que Paulo vai dizer, me fiz de fraco para os fracos, de forte para os fortes, de sábio para os sábios, para ver se de alguma maneira eu pudesse salvar alguns. E aí, está aqui o escritor falando, o profeta profetizando, falando que ele renova as forças como de águia, ou com a capacidade de fazer voar como águia. Qual é o animal mais rápido que a gente tem em relação à parte aérea? É a águia. Ninguém voa tão alto e tão rápido em termos de altura e velocidade como a águia. É o que ele tinha para comparar. Se fosse hoje, talvez ele dissesse assim, ó, vai voar como um Concorde.
Tem alguma coisa mais rápida aí que concorda hoje em dia, que você possa me dar corda? Eu não sei. Mas eu sei que concorda é coisa de louco. Ele ia falar assim, ó, os que confiam no Senhor voarão como o concorde. De tamanha é a força daqueles que confiam em Deus, pela manifestação do poder de Deus em nossas vidas para nos renovar. Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui alguma vez pensou que fosse sucumbir, que fosse perecer, que fosse ceder a uma luta que enfrentou na vida? Quem falou assim, essa eu não passo? Você está aqui hoje para glorificar o nome do Senhor, tá? Ele dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Mas isso é para aqueles que confiam nele. A tua confiança, a tua esperança não tem que estar no homem, não tem que estar no pastor, não tem que estar no governador, não pode ser nos príncipes, porque eles caem, não pode ser nos jovens, porque eles tropeçam, mas a sua confiança, a esperança tem que estar no Senhor. E aí ele termina dizendo: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por favor, amados, eu termino aqui, mas preste atenção na metodologia de ensino ou da profecia de Isaías. Normalmente, quando você... Quem aqui já deu palestra? 1, 2, 3. 3 pessoas só que deram palestra. Quem vai dar palestra? Como que você termina a palestra? Com aquilo que você tem de mais importante, né? Aquilo que você vai fazer o povo... Mas aqui é o contrário. Porque o que é o ápice? É correr ou caminhar? O ápice é correr. Mas ele vai dizer que aqueles que não esperam Deus, não confiam no Senhor, correrão e se cansarão, caminharão e se fatigarão. Então ele vem do maior para o menor, daquilo que é mais potente para o menos potente. E o que eu creio, o que eu entendo disso? Porque correr, a gente não corre sempre, a gente corre uma vez ou outra, né? A gente acelera uma vez ou outra, a gente tem alguns ápices, uma vez ou outra, mas caminhar, a gente caminha a vida toda. Ainda que às vezes você dê uma corridinha de uma ascensão na vida, uma corridinha para pegar um ônibus que tu está atrasado, mas a corrida, ela é de vez em quando. Uns vão correr mais, outros menos, mas ainda assim não é o padrão é a caminhada. A caminhada é que te faz constante, é a caminhada que te faz você de fato chegar. A corrida você vai correr, quem já fez maratona já viu. Você corre, mas chega uma hora que tu não aguenta mais, o que tu faz? Caminha, porque o que te sustenta, o que te faz chegar é a caminhada. E o Deus está te chamando. Olha, você vai ter possibilidade de correr, mas se você me deixar pegar pelas tuas mãos, você caminhar contigo, eu vou te levar até a reta final. Você vai chegar naquele dia escutando te chamar pelo nome e dizer: possuís por herança aquilo que tem sido preparado para você desde a fundação do século. Se você deixar, se você confiar nele, ele vai dizer: eu vou te restaurar, eu vou te renovar, vou fazer você voar talvez como você nunca voou, mas saiba que o voo vai ser de vez em quando, mas a caminhada eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Nós precisamos saber. Agora pensa comigo. O Deus que se encosta no globo da terra. Tu acha que esse Deus ele não sabe onde você dorme? Qual é o lado da cama que você dorme? Tu acha que esse Deus ele não sabe o que passa pela sua cabeça? Onde é o teu limite? Quais são os teus sonhos, os teus planos? O Deus que pega as estrelas e faz elas afirmadas, conhece cada uma pelo nome. O Deus que mede o universo com os palmos. Esse Deus te ama. Esse Deus te conhece por inteiro. Esse Deus te criou e está falando para ti nessa noite: confia em mim, descansa em mim, se entregue a mim, deixa o meu espírito, que não precisou que ninguém o guiasse, mas deixa esse espírito
Espírito guiar a tua vida. Deixa Deus ser Senhor da tua vida. Deixa Deus te instruir. Que a nossa frase seja como esse desse garoto: meu pai é o capitão, por isso que eu fico tranquilo em meio às tempestades. E os discípulos se apavoram quando ele diz: vento, aquieta-te, mar, se acalma. Quem é esse? Cadê o vento do mar? E obedece. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o Senhor Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que nele há, que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que saiamos nessa noite aqui entregando todo o nosso ser a Deus, tendo conhecimento de quem Ele é, porque sabendo quem Ele é, a gente pode descansar, a gente pode caminhar de fé em fé, de glória em glória, para a glória e louvor do nome dEle. Amém, meus amados? Se você entende isso,